O ex-prefeito de Jundiaí, Miguel Haddad, tem participado de várias reuniões no Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo de São Paulo, para tratar do Hospital Regional de Jundiaí. Sobre este assunto, nós vamos entrevistar agora, nos estúdios da Rádio Difusora, o ex-prefeito Miguel Haddad. O senhor solicitou reunião com o secretário estadual de saúde, Giovanni Serri, para discutir o Hospital Regional. O que quer tratar com ele? Bem, Rogério, o Hospital Regional foi um trabalho desenvolvido em todos esses anos. Iniciou com o prefeito, então o prefeito Ari Fossi. Posteriormente, nós viemos desenvolvendo um trabalho para que as obras iniciassem. O Giovanni, doutor Giovanni, que é o secretário de saúde, conhece de perto e até todo o projeto foi desenvolvido na sua administração. O que nós estamos querendo discutir com o doutor Giovanni é a entrega do hospital regional e, acima de tudo, a gestão. Quem serão os gestores, como funcionará efetivamente o hospital e a partir de quando. Porque uma coisa é a entrega da obra, a outra é o início do funcionamento do hospital. O governador Geraldo Alckmin, quando esteve em Várzea Paulista nos últimos dias, me informou que o hospital, 25% do hospital já está, vamos dizer, concluído. Faltam 75%. A expectativa é que início do ano que vem nós tenhamos aí o hospital já praticamente concluído. O que não significa necessariamente o início das atividades. Nós queremos discutir com o Dr. Giovanni o início das atividades do Hospital Regional. Eu vou estar na quinta-feira no Palácio com o Edson Aparecido, que é o chefe da Casa Civil, possivelmente com o governador, devo cumprimentar o governador, e um dos temas a ser tratado é exatamente a questão também do hospital. Na outra semana, possivelmente com o Dr. Giovanni. O Luiz Fernando, que é o nosso deputado federal, tem acompanhado esse trabalho, tem estado presente e na quinta-feira, possivelmente, deve estar comigo no Palácio. A última edição da revista Exame informa que Jundiaí é uma das 3 cidades de São Paulo que mais terão famílias de classe A e B até 2020. Este avanço é fruto das administrações do PSDB em Jundiaí? Esse avanço é uma conquista dos últimos 15, 20 anos. Vários prefeitos que estiveram à frente da cidade fizeram um trabalho, desenvolveram um trabalho. O PSDB também está dentro desse contexto, desenvolveram um trabalho que puderam ir transformando Jundiaí numa boa cidade. É indiscutível os índices da cidade. Qualquer índice que você apure, você vai ver que Jundiaí está entre as melhores cidades do Brasil. Ela tem problemas? É lógico que ela tem. Como toda cidade brasileira, como toda cidade de qualquer canto do mundo, tem problemas. Mas Jundiaí é uma cidade que teve avanços importantes. Isso significa, quando a revista Exame aponta que Jundiaí em 2020 será a primeira cidade do Brasil do seu porte, que terá mais pessoas com salários dentro da classe A e B, significa, acima de tudo, oportunidade. Significa que as pessoas que aqui vivem, da classe E, da classe D, da classe C, têm mais oportunidades de ter ascensão social, econômica, bons empregos e, acima de tudo, bons salários do que qualquer outra cidade do Brasil. Isso, de certa forma, é uma satisfação. Significa que, nos últimos anos, as administrações tomaram as medidas certas, fizeram os investimentos adequados e foram transformando Jundiaí numa cidade de oportunidades que respeita o cidadão e que tem no salário, no emprego e na educação, o seu grande projeto social. Porque mais do que dar cestas básicas, o grande projeto social é você criar oportunidades e permitir que as pessoas tenham ascensão ao mercado de trabalho e possam ter bons salários e com isso você aumente a renda da família. Esse é um avanço inevitável ou políticas econômicas locais erradas podem mudar esse cenário? Naturalmente que, de acordo com as políticas adotadas, você pode ter perdas. É natural isto. Muitas vezes você tem perdas, da mesma forma que você tem ganhos efetivos, você pode ter perdas. Depende muito da condução. Você observe por que outras cidades não tiveram os mesmos avanços que Jundiaí. Porque adotaram outras políticas.
Há cidades aqui, até no nosso entorno, que ainda têm grandes carências em relação a questões básicas, que é água, que é esgoto, sistema de educação. Investir no essencial, no desenvolvimento da cidade, avaliar o interesse da população acima de tudo, criando a geração de empregos. Nós tivemos uma disputa, para ficarmos no único exemplo, para a instalação da Apple. O Brasil todo queria essa empresa na sua respectiva cidade. Nós também. Gerou emprego, ela traz novas empresas no seu entorno, é uma referência, indiscutivelmente. Jundiaí, que é a terra da uva, passou também a ser uma referência na maçã, na tecnologia. Então, os investimentos adequados permitem o desenvolvimento. Da mesma forma que medidas inadequadas fazem com que a cidade, ao longo dos anos, também tenha perdas. Estamos entrevistando no Jornal Difusora o ex-prefeito de Jundiaí, Miguel Haddad. O doutor Simão também participa da entrevista. Eu vou um pouquinho além do hospital regional. Nós tivemos nesse primeiro semestre uma queda de qualidade no atendimento do Hospital São Vicente. Como é que o senhor vê isso, já que o Hospital São Vicente sempre foi aí, sempre esteve na ponta quando se falou em saúde para a população jundiaense? Simão, eu não conheço nesse momento de perto a realidade do Hospital São Vicente. O que eu posso assegurar a você é que o Hospital São Vicente sempre foi uma referência em Jundiaí e no estado de São Paulo. Nós sempre fomos um hospital que tínhamos problemas relacionados à superlotação, porque não atendíamos só as pessoas de Jundiaí, mas da região, do estado, de fora do estado, mas sempre com muita qualidade. A dificuldade era uma demanda muito grande, muitas pessoas chegando. Quanto mais você avança na qualidade, mais você aumenta essa demanda. Mas a qualidade sempre foi o ponto forte do hospital. A referência do hospital era no hospital de qualidade, um hospital confiável, onde você podia se internar. Eu, pessoalmente, fiz vários exames no São Vicente. Quando tive uma sobrinha que sofreu um acidente, e ela veio para o São Vicente. Então, o São Vicente sempre foi um hospital confiável. Nesses últimos meses, eu tenho assistido aí o hospital nos noticiários, se falando de alguns problemas que estão surgindo em relação à ONG que foi contratada e depois foi suspenso o contrato com ela. Greve dos servidores. Houve a greve dos servidores, mas eu não conheço hoje de perto a administração do Hospital São Vicente. O que eu posso falar é um pouco sobre até o dia 31 de dezembro. Em relação a esses últimos 7, 8 meses, eu não posso afirmar de perto, senão aquilo que todos nós já conhecemos através dos noticiários. Mas sempre foi um hospital referência, uma UTI de excelente qualidade, uma oncologia modelo e um hospital humanizado, um hospital que, e é isso que é essencial, que as pessoas sejam muito bem acolhidas. É importante você ter os equipamentos, ter os profissionais, ter profissionais de qualidade, mas é essencial o acolhimento. Acima de tudo, o acolhimento, essa humanização, a forma com que você recebe as pessoas. O mês de junho foi marcado por manifestações nas ruas da cidade. Um daqueles objetivos era a questão da tarifa do transporte. O senhor acredita que o subsídio foi a melhor saída ou haveria outra saída com relação a esse item? Veja, Simão, aí realmente são opções. Toda vez que você subsidia, o governador Geraldo Alckmin afirma que governar é fazer escolhas. E é verdade, governar é fazer escolhas. Toda vez que você subsidia, você faz uma opção. Você retira dinheiro de uma outra área. Então, são escolhas. É difícil de avaliar se ela foi a melhor ou não, mas indiscutivelmente é um dinheiro que vai fazer falta em em uma outra área do governo municipal. Mas são escolhas do Poder Executivo,
de quem está à frente do governo municipal. Rogério. Estamos entrevistando o ex-prefeito de Jundiaí, Miguel Haddad. A atual administração, Miguel, afirma que estes 7 meses de mandato não foram suficientes para resolver tantos problemas na cidade de Jundiaí. A administração do senhor deixou muitos problemas? Eu diria a você o seguinte: o essencial, toda vez que você avalia uma administração, é importante que você avalie como o gestor a recebeu e como a entregou. Jundiaí, e não é a minha opinião pessoal, é uma das melhores cidades do Brasil. Quando nós entregamos Jundiaí no dia 31 de dezembro, entregamos uma cidade muito bem resolvida. Uma cidade sem endividamentos, uma cidade muito bem encaminhada. Naturalmente, ela tem desafios. Ela tem uma série de novos problemas. E conforme você avança, vão surgindo as novas demandas. Mas é uma cidade de ótima qualidade e basta olhar no entorno, né, as condições com que as demais cidades foram entregues, ou então mesmo dentro do estado de São Paulo como um todo, como cada cidade, como os novos gestores receberam as cidades. No caso de Jundiaí, com capacidade de endividamento, com um orçamento em condições, com os sistemas funcionando, a questão administrativa de boa qualidade, é indiscutível que você tenha problemas, né? Você tem aí que buscar novas soluções, que você tenha que investir em novos programas. Isso faz parte do dia a dia da administração municipal, né? Questão da mobilidade, do trânsito, né? Isso é um grande desafio. Ontem eu estava e comentava à noite em uma reunião na rodovia Dom Pedro e às 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, lotada, congestionada. Então, a mobilidade é um grande desafio. Os gestores têm que estar à frente do seu tempo para ter a clareza, né, dos problemas e de buscarmos as soluções, nos anteciparmos as soluções. Há 20 anos atrás, praticamente, nós fomos a primeira cidade do Brasil a ter uma estação de tratamento de esgoto, né? Jundiaí se antecipou a isto. Nós, há mais de 15 anos, implantamos a responsabilidade fiscal em Jundiaí, quando a lei sequer existia e quando uma série de partidos, entre eles o PT, fez movimento contra a lei de responsabilidade fiscal. E Jundiaí, antes da sua implantação, já aplicava os preceitos da lei de responsabilidade fiscal. Então, cabe ao gestor se antecipar. Cabe ao gestor essa responsabilidade de buscar as soluções frente aos novos desafios. Porque a cidade, ela tem uma dinâmica. Prefeito, a gente falando em mobilidade, os futuros administradores vão ter que ter uma opção para o transporte público em detrimento do transporte particular. E serão medidas impopulares. Como é que esse administrador vai conseguir gerir? Vai ter que dar preferência ao transporte público, diminuir aí a circulação de automóveis, enfim, algumas medidas terão que ser tomadas. A gente percebe aqui na cidade o centro totalmente congestionado o dia todo, e isso atrapalha não só o transporte coletivo e também o particular. Como gerir esta modificação impopular a partir do momento em que o carro vai ter que dar espaço ao transporte coletivo? Simão, cabe ao gestor público não só medidas populares, mas as medidas corretas. O gestor público tem essa obrigação, tem esse compromisso de fazer o certo, o correto, o necessário. É indiscutível hoje que o transporte público tem que ter prioridade em relação ao transporte coletivo. Essa é uma tendência, é inevitável. Agora, o que é essencial? Transporte público de qualidade. Porque você não pode exigir que o cidadão deixe o automóvel em casa e pegue um ônibus superlotado. Pegue um ônibus sujo. Pegue um ônibus que atrasa. Isso é inconcebível. Então, o Brasil tem uma carência em relação ao transporte público. Não só em Jundiaí, como no Brasil todo. Inclusive o transporte intermunicipal, o transporte interestadual. Investir mais na linha férrea, que é um pouco o que o governador Geraldo Alckmin, o governador Serra fez. Então,
é imprescindível transporte de qualidade. Quando você oferece ao cidadão um bom transporte, ele deixa o automóvel em casa. Aliás, tenho certeza que uma boa parte prefere deixar o automóvel em casa, utilizar um VLT, um BRT ou o ônibus convencional, desde que ele seja absolutamente pontual, seja preciso, conduza rapidamente ao seu ponto de destino. Então o que nós precisamos, o problema da população não é substituir o automóvel pelo transporte público, mas é substituir o automóvel por um bom transporte público. No momento que nós conseguirmos isto, eu tenho certeza que toda a população vai apoiar. Todos nós vamos usar o transporte público e vamos apoiar a medida. Então qual é o desafio? O desafio não é substituição. O desafio é qualidade do transporte público. Miguel, vamos falar um pouco sobre a eleição de 2014, a eleição do ano que vem. Entrevista ao Difusor Acontece. O deputado federal Luiz Fernando Machado assegurou que a dobradinha com o senhor está fechada. Ele vai ser candidato a deputado estadual e o senhor a federal. O senhor confirma essa informação? Veja, Rogério, o Luiz Fernando tem prioridade na vaga, é natural, ele é o deputado e o Luiz Fernando já manifestou o desejo de ser candidato a deputado estadual e terá naturalmente a garantia da vaga dentro do partido. Nós temos aí ótimos nomes dentro do PSDB. Temos uma série de vereadores, temos aí filiados no partido que reúnem condições de disputar as eleições, tanto como deputado, como candidato a deputado estadual ou a federal. Entre esses nomes tem o meu nome também. Agora, essa é uma decisão que será tomada dentro do partido. Quem tem a única certeza que nós temos nesse momento é a candidatura do Luiz Fernando. A minha ou qualquer outra, ela será decidida oportunamente. Nos próximos meses, nós vamos estar decidindo isso em conjunto com o PSDB estadual. Eu faço parte do diretório estadual do PSDB, junto com o governador. Nós temos conversado com o governador. Nós vamos lançar os nomes que reúnam as melhores condições e possam desenvolver o melhor trabalho. O Luiz Fernando, naturalmente, tem uma simpatia pelo meu nome, até uma questão de ordem pessoal, temos uma convivência de longa data, e talvez em função disso ele torça para que o meu nome seja o nome indicado pelo partido. Mas essa é uma avaliação do partido, da direção do partido. Então essa discussão já começou dentro do PSDB hoje? Eu diria para você que é natural que você tenha aí nos encontros uma avaliação sempre, se traga à tona o tema das eleições. Até porque nós estamos aí há 12 meses das eleições, praticamente eleições muito importantes, presidente da República, governador, senador, deputados. Então é natural que isso se converse, mas não de forma efetiva. Há, naturalmente, os primeiros ensaios, as primeiras conversas, as primeiras discussões sobre o tema. Prefeito, hoje a nossa Câmara contém aí 3 vereadores do PSDB e praticamente a gente vê pouco exercício da oposição. Existe alguma orientação no partido para que eles, por exemplo, peguem leve com a administração? Veja, Simão, o partido tem dado absoluta liberdade aos vereadores. Até o presente momento não há uma oposição radical, sistêmica, até porque isso é um pouco a linha do PSDB. Naquilo que nós pudermos, nós vamos estar contribuindo com a cidade. Nós não podemos fazer uma oposição raivosa, uma oposição por oposição simplesmente, uma oposição que destrói. Nós temos que nos posicionar de forma consciente, conhecermos profundamente a cidade, os seus problemas, conhecermos com detalhamento os projetos de lei que são encaminhados, para que possamos fazer uma discussão madura, profunda. Nós não queremos ser uma oposição radical. Nós somos oposição, sim, mas uma oposição consciente, uma oposição que busca o interesse da cidade. Porque no momento em que você trabalha, conhece com mais detalhamento, discute com maior intensidade os projetos, os problemas da cidade e, acima de tudo, apresenta soluções, isso dá visibilidade, a visibilidade necessária ao partido. A visibilidade não acontece apenas
frente a uma oposição mais sistêmica. Mas a orientação, há uma orientação muito clara. Nós somos oposição, mas uma oposição que busca, em primeiro lugar, os interesses da cidade, que não o faz, volto a dizer, simplesmente frente a qualquer manifestação do Executivo, se coloca de forma contrária. Bom, nós temos aí, depois das manifestações das ruas, prefeito, uma mudança radical no quadro nacional. A presidente Dilma tem aí praticamente em queda livre, ainda não se sabe aonde vai chegar a queda na sua popularidade. Enfim, isso abre um espaço tremendo para o candidato do PSDB, Aécio Neves. Como é que o senhor encara essa mudança radical dentro da perspectiva para a eleição presidencial do ano que vem? Com naturalidade. A queda da presidenta Dilma não é nenhuma surpresa. O que é surpresa é a velocidade dessa queda, Simão. Ela foi muito maior, num prazo muito curto do que se podia imaginar. O governo tem seríssimas dificuldades, a economia caminha muito mal. Nós teremos esse ano um PIB talvez menos de 2%. Há um início, uma sinalização clara de desemprego no país. E a economia, junto ao governo federal, é a questão básica. Geração de empregos, desenvolvimento, um crescimento do PIB. A economia vai mal e os sinais são muito claros de que este ano teremos aí um ano muito difícil. E quem perde? Perde a população. Esses últimos anos, o PT, frente ao governo federal, desenvolveu um trabalho, foi abandonando as indústrias. Nós estimulamos o desenvolvimento econômico, a economia, ela se sustentou frente ao consumo só, se estimulou o consumo, e isso tem limites naturais. Todos os economistas já apontavam essa tendência. As nossas indústrias estão sucateadas, não se estimulou a instalação de novas indústrias, a ampliação das existentes, a melhoria do parque industrial no nosso país, muito pelo contrário, e tudo isto, nesse momento, nos conduz aí a um quadro muito difícil. O senador Aécio Neves mostra uma vitalidade muito grande, é um senador experiente, foi governador de Minas, um dos melhores governadores desse país, e reúne todas as condições para disputar. Nesse primeiro momento, o que nós temos sentido é que com a queda da Dilma, quem tem capitalizado, quem tem tido ganhos efetivos, é a candidata Marina Silva, o que é natural, mas aí nós teremos uma eleição que parecia, logo no início do ano, como certa e líquida, vitoriosa por parte da atual presidenta, e agora uma eleição incerta e com possibilidades de termos aí um novo presidente a partir de 2015. Prefeito, a gente falando ainda na questão para a próxima eleição, a gente vê que em alguns assuntos a nossa presidente tem, assim, não acertado, quer dizer, procurado trabalhar com a emoção e não com a razão. Aliás, isso é particularmente das mulheres, né? Elas agem muito com a emoção e pouco com a razão. A questão do plebiscito. E agora, a mais recente tacada de marketing é com relação à contratação dos médicos. Como é que o senhor vê a chegada de médicos estrangeiros ao Brasil? E médicos como os cubanos que nem conhecem, por exemplo, uma tomografia computadorizada. Simão, eu vou fazer aqui a defesa das mulheres, até porque em casa eu tenho 3 mulheres, né? E você tem gestoras hoje cada vez melhores, né? E que superam aí em muito uma boa parte dos homens. Eu acho que é um ganho essa sensibilidade, né? A mulher tem uma sensibilidade maior, né? E cada vez mais se qualifica como grandes gestoras mundiais, como é o caso na Alemanha, pouco tempo atrás no Chile, agora no Brasil, enfim. O problema da saúde no Brasil é um problema gravíssimo, é muito grave. Você tem o governo federal não investe efetivamente na saúde.
a solução não são com medidas paliativas. Você tem uma tabela, só para você ter uma ideia, uma tabela SUS, que há 17 anos não sofre um reajuste geral. Quer dizer, ela paga abaixo do procedimento, do valor real do procedimento. Se um raio-x custa, hipoteticamente, R$20, o SUS paga 5. Até pouco tempo atrás, uma consulta médica, você recebia R$2, R$3 por uma consulta médica, o que não cobre o custo do serviço. Então, em primeiro lugar, nós temos que, o pagamento, a tabela SUS, ela tem que ser de acordo com o procedimento, de acordo com os valores. Para se ter uma ideia, em Jundiaí, há 15 anos atrás, todo o sistema de saúde, 60%, 2/3 do sistema, eram pagos pelo governo federal e 1/3 pelo governo municipal. Essa lógica se inverteu. Hoje o município coloca 2/3 e o governo federal 1/3. E a tendência é que cada vez mais o município invista. E o governo federal se exime de responsabilidade. Nós temos aí, o que falta no Brasil são instalações adequadas. Por que o profissional muitas vezes não quer trabalhar em determinados locais? Porque ou a unidade de saúde ou o hospital não reúne condições, não tem equipamentos adequados, as instalações não permitem um atendimento adequado. Então, o problema da saúde não é só uma questão de médicos. Essa é uma medida paliativa, é uma medida para poder atender um pouco as manifestações, o desejo, de emplacar um pouco as manifestações que foram às ruas e mostraram, acima de tudo, um descontentamento com algumas áreas, em especial com a área de saúde. Então, a questão da saúde não é só uma questão de profissionais, mas é um contexto muito maior, Simão, mas muito maior mesmo, onde você tem que discutir instalações, procedimentos médicos, resolutividade, o problema das unidades de saúde, dos PAs, das UPAs, porque elas não estão contextualizadas, são medidas isoladas. Nós temos visto aí os médicos manifestando contrários. Naturalmente, o tema permitiria uma discussão maior, mas dentro de um contexto. Eu acho que seria importante que a presidente Dilma discutisse também os hospitais. Por que todas as santas casas no Brasil fecharam nos últimos anos? Por que diminui o número de leitos SUS no Brasil? Por que a cada dia você tem um leito a menos? Essa é uma discussão que tem que ser feita. Não se resolve o sistema de saúde simplesmente se trazendo médicos de Cuba. Essa não é a solução. Eu não estou dizendo que seja contrário à vinda dos médicos, mas essa não é a solução. Não adianta levar médico e não dá condições de trabalho para esse médico. Não adianta você dar a receita para o paciente se ele não tem o dinheiro para comprar o remédio. O atendimento tem que ser pensado. Porque senão você entrega a receita para o paciente e ele vai para casa e ele não tem dinheiro para comprar o remédio. É a realidade dele. Nós temos que ter a compreensão desse contexto. Então, saúde não se resolve simplesmente contratando mais um médico ou 2 médicos. Prefeito, o aglomerado urbano teve aí uma Secretaria de Estado com a extensão até para a questão do subsídio da tarifa de pedágio. O senhor acredita que o aglomerado perdeu prestígio dentro do governo Geraldo Alckmin? Não perdeu prestígio, mas era uma medida necessária frente a uma nova realidade de gestão, a diminuição das secretarias. Acho que o governador agiu de forma correta quando reduz o número de secretarias. O Brasil todo clama por uma gestão mais enxuta, uma gestão mais eficiente, e dentro desse contexto você não pode. Eu vejo o ministério, os ministérios são quase 40 ministérios, 39 ministérios. É impossível um gestor conversar, é impossível que a presidente Dilma converse com todos os ministros. Se ela conversar com um por dia, ela vai conversar a cada 60 dias com cada ministro. Então, você consegue conversar com 3, 4, quer dizer, 12, 13 ministérios, 12, 13 secretarias, é o ideal, é o correto. O que é essencial? Que você tenha uma boa gestão.
você não precisa ter necessariamente uma secretaria. Você pode ter uma subsecretaria e eficiente, né? Não é esse organograma que define a resolutividade, define a gestão, né? Então depende muito de como você atua. É uma medida adequada, uma medida correta, e vai depender, acima de tudo, agora, na questão do aglomerado, da atuação do aglomerado. O prefeito de Itupeva, eu tenho acompanhado um pouco, tem feito um bom trabalho, Ricardo Bocalon, tenho acompanhado o seu trabalho junto com o governo do estado, até porque tenho ligação com as secretarias, e tem feito um bom trabalho, tem desenvolvido um bom trabalho, tenho certeza que não haverá grandes perdas, não. Estamos entrevistando o ex-prefeito de Jundiaí, Miguel Haddad. Mais alguma informação, Miguel, que o senhor gostaria de acrescentar? Eu quero voltar ao tema inicial, nossa questão do hospital, porque entendo que é essencial, né? O hospital regional é um hospital que a expectativa é que ele seja entregue no ano que vem, possa atender efetivamente a população. Deverá ser um hospital secundário, não será porta aberta, mas vai poder melhorar muito o atendimento do São Vicente, porque ele vai absorver uma parte dos pacientes que hoje se deslocam para o Hospital São Vicente, terão no hospital regional um hospital importante que poderá dar os atendimentos necessários. E quero aqui, novamente, tranquilizar. Eu estou dizendo isso porque eu tenho sido muito cobrado do hospital regional, Rogério, nas ruas. Eu ando nas ruas, as pessoas me dizem: e o hospital? Como é que está, Miguel? Está saindo, vai sair, não vai sair? Porque era um compromisso que nós tínhamos com a população. Na época do Ari Fossa, que desapropriou o terreno, depois, no meu governo, quando assinamos um convênio com o governador e o secretário, semana que vem eu devo estar com o secretário para discutir, porque a ONG, enfim, a instituição que deverá assumir o hospital, se vai ser a própria São Camilo, que é a responsável hoje pelo AME, porque ele tem que ter uma sinergia, o AME e o Hospital Regional tem que ter uma sinergia. Então o ideal é que seja a mesma empresa, porque ela pode atuar com muito mais eficiência frente ao hospital e o AME. Então toda essa discussão nós queremos antecipá-la para que quando o hospital seja entregue, equipado, você já tenha efetivamente a instituição que vai gerir, você já tem as contratações, você tem uma longa caminhada aí a ser feita. Mas eu posso garantir à população da nossa cidade de que o hospital regional vai ser entregue. O governador Geraldo Alckmin tem um compromisso com isso, e a nossa expectativa é que ano que vem estejamos aí inaugurando o hospital regional. Agradecemos a sua presença aqui na Rádio Difusora, e os microfones da rádio estão à disposição. Rogério, Simão, queria agradecer vocês pela gentileza, cumprimentá-los aí pelo trabalho. Muito obrigado, um bom dia a vocês, um bom dia aos ouvintes da rádio. Entrevistamos o ex-prefeito de Jundiaí, Miguel Haddad, dentre os assuntos abordados, Hospital Regional e também as eleições de 2014.